Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. É uma satisfação enorme participar de um momento como esse. Assim, eu digo que eu sou uma enxerida no campo da comunicação, porque eu tenho formação nas áreas de ciência política e de sociologia, mas desde o final da graduação que eu tenho desenvolvido estudos nessa área da comunicação, na realidade dessa interface entre a comunicação e a política. Porque desde muito cedo eu cheguei a essa compreensão, né, de que os campos sociais eles só existem na medida em que eles ganham essa visibilidade dada pela comunicação. Né? Isso já estava no autor dos anos 90, o John Thompson, que fala sobre a emergência, né, dessa comunicação mediada nas sociedades modernas. Então, desde muito cedo eu comecei a investigar, né, essa interface entre a comunicação e a política. E tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de conclusão de curso do Rafael. Então, para mim é uma honra enorme, é uma satisfação muito grande. Eu acho que a alegria de todo professor é chegar num momento desses, assim, e ver o quanto o aluno ele conseguiu evoluir na sua trajetória. Eu fui professora do Rafael no primeiro semestre do curso de jornalismo e acompanhei o Rafael até o final do curso. Então, para mim é uma satisfação enorme. Assim, hoje, ver o Rafael com essa importância, pensando na discussão de uma atividade que é fundamental para que as pessoas possam ter o discernimento necessário e assim consigam aprofundar a nossa democracia. Então, é uma satisfação muito grande. Assim, todas as vezes que vocês me chamarem, eu vou fazer questão de participar desses momentos. Infelizmente, hoje nós não estamos aqui contando com a participação da Samira, que teve um problema pessoal, mas é também uma pessoa que tem conseguido promover esse debate profícuo, né, acerca da atividade do jornalista na sociedade. Em relação ao documentário, assim, são muitas as críticas, e críticas muito ácidas a essa atuação do jornalismo na sociedade. Eu me recordo do trabalho que foi defendido por Habermas na década de 60, o Mudança Estrutural da Esfera Pública, em que ele situa as fases do desenvolvimento da imprensa. Né? E ele fala daquele primeiro momento, que também está muito presente aí no documentário, que era uma imprensa voltada a levar informação acerca dos comércios distantes. O segundo momento da imprensa, né, e esse em especial, Habermas acredita que teve uma importância significativa, né, na contribuição para a participação política, porque ele fala do segundo momento como sendo a imprensa literária, né, aquela imprensa que, com profundidade, ajudou a classe burguesa nas suas revoluções, né, e talvez a maior expressão disso seja a Revolução Francesa. E era um jornalismo partidário, era um jornalismo em que as diversas agremiações, elas apresentavam as suas visões acerca da realidade. Então, os jornais defendiam pontos de vista, mas defendiam de maneira aprofundada. E era exatamente essa pluralidade dada pelos diversos posicionamentos que os jornais apresentavam que garantiu o sucesso numa situação que Habermas classificou de esfera pública. Então, a esfera pública burguesa só foi possível porque existia um jornalismo de profundidade. E a pluralidade dada pela existência de vários jornais fazia com que a burguesia ela pudesse se reunir em espaços públicos para discutir e deliberar. Porque a partir dessas reuniões se votava no melhor argumento apresentado pelo jornal. E isso acabava se tornando a opinião pública. Né? A opinião porque era fruto de um debate plural, e pública porque obtida através de um escrutínio realizado no espaço público. Então, em nada se assemelha a isso que os jornalistas chamam hoje de opinião pública, né? Porque o jornalismo apresenta aí uma tendência que é formada no espaço privado, mas como se fosse assim, é um sacrossanto, né? O sacrossanto da opinião pública, quando na realidade é uma tendência que muda o sabor dos acontecimentos, porque, segundo Habermas, o terceiro momento da imprensa é exatamente esse momento que a imprensa ganha esse perfil de massificação. E aí a imprensa começa a entender que a informação é um negócio e que tem que ser destinado a públicos que não estão muito dispostos a esse aprofundamento do debate.
Então ele faz uma crítica muito grande, né? O Habermas, nesse momento, ele se filia a uma escola de comunicação extremamente crítica, uma teoria da comunicação extremamente crítica, mas é algo reiterado, né? Nessas análises que são feitas pela filosofia, pela sociologia, pela ciência política acerca do papel da imprensa. E nos anos 90, o Pierre Bourdieu também lança uma crítica extremamente ácida sobre a atuação do jornalismo, né? Ele está falando do jornalismo televisivo e sobre a televisão, mas é uma análise que pode ser direcionada à atividade de uma maneira geral, né? Que é quando o jornalismo entra nessa lógica de ter que informar numa velocidade muito grande, porque tudo acontece de maneira muito rápida e as pessoas querem ter essa informação no tempo em que as coisas estão acontecendo. E aí o jornalismo cai nessa lógica da superficialidade. Aí os jornalistas, e aí tem uma depoente no documentário, uma jornalista, que diz assim: o meu hábito diário era acordar e ler pelo menos 3 jornais para saber o que era que eu estava, com o que eu ia lidar no decorrer do meu dia. E o Bourdieu faz uma crítica a isso, né? Ele diz que isso aí faz parte de uma circulação circular da informação. É quando os jornalistas eles começam a se repetir, né? Parece que todo mundo está dizendo a mesma coisa. Então, alguém elegeu um tema, que é o tema do dia, e todos os demais jornalistas passam a repetir a mesma coisa. Isso anula completamente a possibilidade de um debate plural. Porque o leitor, o telespectador, né, agora essas audiências massivas aí da internet, não tem a possibilidade de ter visões diferentes acerca de um mesmo fato. Porque a verdade talvez nós encontremos numa igreja. Mas no mundo social que existem interpretações acerca de fatos. E se o telespectador, se o leitor, se o ouvinte não tem a possibilidade de ter enquadramentos interpretativos plurais, ele não tem condições de formar opinião. Então eu acredito que cada vez mais o debate do ponto de vista jornalístico ele tem que se dar nesse nível. E aí eu lembro de um estudo que foi desenvolvido por um professor que na época estava na Universidade de Brasília, o professor Mauro Porto, em que ele compara o papel de uma telenovela e de um telejornal nessa formação da opinião. Ele utilizou-se para o seu estudo da novela Terra Nostra, uma novela da Rede Globo, e havia discussão naquela novela, o enredo tratava da questão dos imigrantes italianos, e quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram toda uma influência anarco-sindicalista de Enrico Malatesta. E essa discussão estava presente no embate de classes, na discussão em que aqueles camponeses que vieram trabalhar no Brasil realizavam com os proprietários, os grandes proprietários, os grandes latifundiários no Brasil. Essa discussão jamais estaria presente, por exemplo, no jornal que ele analisa, que é o Jornal Nacional. Então, a telenovela, nesse sentido, ela é muito mais plural do que um telejornal. Ela ajudaria muito mais nessa formação da opinião. Você podia comparar também com a novela que tratou, O Rei do Gado, que tratou da reforma agrária, né? Que tratou do MST. Exatamente. Então, você tem exemplos de como o telejornalismo, né, e aí ele está tratando do telejornalismo, não contribui para a formação da discussão pública. Então, cada vez mais, né, em virtude também de um sistema latifundiário que nós montamos na nossa comunicação, né, que aí é herança que nós temos do governo de José Sarney, não há essa possibilidade de uma construção plural, de um debate plural acerca do que está acontecendo. Então, nós temos os fatos e essa imprensa mostrando um lado da história. E isso, obviamente, não permite que as pessoas possam discutir, né, não de maneira qualificada. Aí eu não falo mais nem porque seria pedir demais uma informação aprofundada. O que a gente fala é de enquadramento interpretativo plural. Porque o indivíduo ele consegue muito mais facilmente se posicionar quando ele tem acesso a diversos posicionamentos acerca de um mesmo tema, mesmo que esses posicionamentos não sejam aprofundados.
Então, melhor do que uma apresentação aprofundada de uma discussão é a apresentação plural dessa mesma discussão. E é tudo que nós não temos no nosso jornalismo. E aí a gente fala dessa grande imprensa, que é controlada aí por poucas pessoas, mas uma imprensa provinciana também muito voltada a interesses muito específicos, né, de grupos que protagonismo muito grande no debate público e que o fazem tendo em vista a manutenção do poder. Essa semana nós tivemos, em uma das universidades em que eu leciono, um papo profissional, e um dos convidados era o jornalista Érico Firmo. E aí alguém questionou por que a imprensa local ela não discutiu o que estava acontecendo em âmbito nacional. Assim, em outras ocasiões, por exemplo, eu me recordo, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que algumas emissoras locais de televisão, elas fizeram programas para discutir, por exemplo, a admissibilidade do processo na Câmara dos Deputados. E repercutiram aquilo ali amplamente. Depois fizeram um programa para a votação do processo no Senado Federal. Em relação ao que ocorreu na semana passada, né, situando-se aí a discussão que foi feita, talvez em 2 rádios cearenses, é como se não tivesse acontecido. Assim, é como se a gente não tivesse passado pelo que passamos na semana passada. Né, numa discussão do Supremo Tribunal Federal, que até agora ninguém entendeu muito bem o que foi que aconteceu ali. Numa sucessão de determinações, né, para que o ex-presidente Lula se entregasse à Polícia Federal. E tudo isso parece que não existiu no Ceará. Assim, parece que a imprensa cearense não considerou, né, que esses fatos fossem importantes para serem discutidos pela sociedade. Então, cada vez mais é importante fazer essa discussão acerca do papel. Assim, o quanto o jornalismo, eu uma vez escutei da Débora uma coisa que eu costumo conversar muito com os meus alunos, né? Assim, até que ponto o jornalista, a formação de um indivíduo que tenha essa compreensão não poderia ajudar numa mudança nesse sentido. Assim, do jornalista que tem aquela certeza de que ele é um agente que interfere diretamente nas discussões do cotidiano social. Então, acredito que passa também por isso, assim, por uma formação mais qualificada, para que as pessoas elas possam ter, no exercício da atuação profissional, essa possibilidade de construção plural daquilo que está sendo exposto como importante para uma sociedade. O que gera um pouco de preocupação nesse ponto específico da universidade é que a gente realmente tem acompanhado, Carla, uma mudança nos currículos que retiram boa parte da oportunidade de discussão, das análises realmente que possam ser feitas do papel da mídia e aí do papel da profissão de jornalista também. Na última pesquisa que eu fiz recentemente, porque eu estou na diretoria da Federação Nacional de Jornalistas, no Departamento de Educação e Aperfeiçoamento Profissional. Então a gente tem tido contato com coordenadores de cursos e professores de jornalismo, das cadeiras específicas, né, da profissão, através também do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. E a análise conclui que boa parte das faculdades optaram para deixar de lado a discussão em sala de aula das disciplinas que seriam obrigatórias para reflexão crítica, como, por exemplo, a própria disciplina que também explica, né, como é que se daria o papel do jornalista na defesa, inclusive, dos direitos dele enquanto jornalista, para saber, pelo menos, como é que funciona o Código de Ética, né, quais são os artigos do Código de Ética e também os direitos básicos, como o decreto-lei que regulamenta a profissão. Essas disciplinas todas passariam, boa parte dos currículos, passaram, na verdade, boa parte dos currículos a serem online. E também descobrimos que houve uma redução drástica no número de disciplinas aliadas à teoria, especialmente à teoria da comunicação. O que, na verdade, vai na contramão daquilo que era colocado pelas novas diretrizes curriculares, que foram aprovadas em 2010, que foram coordenadas, né, um estudo coordenado nacionalmente, teve debate até na própria FIC, na época ainda FIC, eu acho, que foi coordenado pelo jornalista, professor de jornalismo,
José Marques de Mello, né, que é um dos principais pensadores do jornalismo brasileiro. E eu acho que boa parte desses problemas vem acontecendo essa contra-reforma da educação, que retira realmente, e aí começou paulatinamente com as disciplinas online, e agora está com a completa eliminação dos currículos da possibilidade de reflexão crítica, que é observado aí na tentativa de taxar discussão crítica na universidade de não sei falar essa palavra, impor ideologia aos cursistas, aos alunos, que é também um dos principais problemas que a gente está vendo agora. Como você mesmo disse aqui quando estava se encontrando aqui fora, uma das características agora do curso de jornalismo lá da Estácio é colocar um maior número de alunos nas salas de aula, né? E ela estava falando que o pessoal estava um pouco caladinho e tal, e aí, mas o pessoal início de semestre geralmente é mais, né, mais ativo, mais perguntador, mais nervoso, sei lá, porque pelo menos nas 2 vezes em que eu comecei na graduação, os primeiros semestres era exatamente a visão do caos. Então eu pensei como é que mais de 100 alunos estariam tranquilos na sala de aula, se na época na minha turma 40, 50 não ficar. Mas é um pouco, muito também dessa reflexão que a gente está vivendo agora, de que as pessoas passam a se posicionar menos interpessoalmente, se posicionam mais na internet, né? É como se tivesse todo mundo assim, fosse uma célula de computador que só funcionasse aqui online. Mas, trazendo um pouco, novamente, para esse contexto que a gente está vivendo, fazendo um paralelo aqui com o filme, com o próprio jornalismo, você estava falando que não há diversidade, ou seja, não há uma visão plural, né, da realidade a partir do que é produzido na grande imprensa. E também isso, a gente bate muito nessa tecla no sindicato, de que uma das principais causas, e uma discussão também que não é muito feita na faculdade de jornalismo, uma das principais causas disso é justamente a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas pessoas, né, de poucas famílias, nas mãos do mercado financeiro, como por exemplo, eu não vejo muita diferença do cenário de comunicação no Brasil, do início, né, da produção dos primeiros panfletos impressos, para agora, quando a Isabel Lustosa, que é uma historiadora, diz que tinha os insultos impressos. E aqui eu vejo ainda o Tasso Gereissati, dono da Jangadeiro, só mudou o espectro de comunicação. Antes era o jornal, hoje ele tem a televisão. Assim como o Sistema Verdes Mares, que também tem um grande braço político, que tentou entrar na política, né? Quando tentaram entrar na política, começaram a sair escândalos, que nem todo mundo aqui recorda disso. Quando começaram a tentar entrar na política, começaram a acontecer alguns escândalos. Eu quero fazer essa última pergunta para ti, para a gente poder também abrir para o pessoal. A concentração dos meios de comunicação inviabiliza muito, até porque economicamente não tem como, por exemplo, o Daniel e o Rafael montarem aqui uma rádio comercial. A gente não tem o valor para comprar a concessão, nem tem como comprar o transmissor, nem como montar o estúdio, nem como pagar um ano até o negócio dar lucro, até ter um setor comercial consolidado. Então, tem o entrave econômico e também tem o entrave da própria legislação que não produz, né, a nossa Constituição fala que a gente tem, na radiodifusão, teria que ter uma tripartite, uma divisão tripartite do espectro de radiofônico, radiotelevisivo, que seria 33% para a empresarial comercial, 33% para a pública e 33% para a estatal. Na estatal entra justamente os canais legislativos, o judiciário, do próprio governo federal, como por exemplo a Radiobras, entraria dentro do estatal. E no público entraria o comunitário, né, o educativo, e também os veículos essencialmente de setores da sociedade, como por exemplo das organizações populares, das universidades em si, que também poderiam ter rede de televisão, também poderiam ter, né, um espaço dentro da estrutura. E também tem, numa legislação posterior, já da radiodifusão, a criação de um financiamento. Hoje existe um imposto que é cobrado, desde quando foi criada a lei do cabo, né, da TV a cabo, tem um imposto que é cobrado dos canais que exercem, né, a função empresarial dentro desse campo. 2,5% desse imposto, segundo um estudo do próprio Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, daria para criar um Fundo Nacional de Financiamento da Comunicação Pública. Seriam os recursos de onde sairiam, né, o dinheiro para poder manter aí esses canais públicos funcionando. Então, eu queria que você também
colocasse um pouco sobre essa visão da comunicação no Brasil, que mesmo nos grandes países capitalistas, não tem uma concentração tão grande como tem no Brasil, só comparado com alguns países da América Latina, talvez, e ditaduras. É um dos problemas mais sérios, né, que nós temos e que cria esse vácuo aí do ponto de vista de alguém que promova uma discussão mais plural. Nós temos, na realidade, grandes latifúndios, né, de comunicação. Acreditou-se, Rafael, durante os anos 80 e 90, né, com a expansão da utilização da internet, que a internet poderia ajudar, assim, no sentido de resolver os nossos déficits democráticos, né, já que essa comunicação tradicional ela acabou ficando muito concentrada nas mãos de poucas famílias, né, e são pouquíssimas mesmo as famílias que controlam o sistema da mídia tradicional. E aí os estudiosos eles começaram a pensar na internet. A partir dos anos 80, 90, havia um entusiasmo muito grande, né, em relação ao potencial da internet para o aprofundamento da participação política, né, e, portanto, para o fortalecimento da democracia. E aí o Wilson Gomes publicou um livro, professor da Universidade Federal da Bahia, publicou um livro sobre essa série de autores, né, que escreveram muito aí acerca do potencial da internet, e ele chegou a algumas conclusões assim, muito óbvias, né? Primeiro que para você garantir a participação política e, portanto, o aprofundamento da democracia, existem algumas condições, né? Por exemplo, você tem que garantir que o crescimento populacional ele vem acompanhado também do crescimento do nível de participação eleitoral, né? Então, a população vai crescendo e ela tem que ser incorporada do ponto de vista da participação eleitoral, então, a filiação partidária, o alistamento eleitoral, são coisas imprescindíveis numa democracia. E nós conseguimos avançar muito nesse sentido, né? Nós tivemos, a partir dos anos 30, a incorporação de mulheres como votantes. Depois, nos anos 80, a participação que foi garantida para os analfabetos, né? Depois para os jovens de 16, 17 anos de idade. Então, nós avançamos muito, assim, em termos de incorporação de parcelas cada vez mais significativas da sociedade enquanto votantes. Uma outra condição para que exista a participação é a informação sobre o que os representantes estão fazendo, né? Nós precisamos saber o que é que essas pessoas que são mandatárias de cargos públicos, né, de cargos eletivos, como é que elas estão conduzindo esses mandatos. Então, isso é condição também para uma sociedade democrática. Quanto mais aberto for esse sistema, quanto mais transparente for esse sistema, quanto mais informação nós tenhamos e canais de comunicação com os nossos representantes, mais democrática vai ser. Uma outra condição para que exista participação é acesso a debates públicos, né, debates políticos. As pessoas precisam acompanhar o dia a dia da gestão pública, o que é que o prefeito está pensando em fazer, como é que ele está pensando em intervir sobre a cidade, o que é que o governador está pensando em fazer aí, acerca, por exemplo, desse caos que nós estamos vivendo em relação à segurança pública, né? Como é que o próximo presidente da República vai lidar, por exemplo, com essa questão previdenciária. Talvez alguém tenha que informar. Esperamos que tenha, né? Alguém tenha que informar aí aos candidatos que tem um quadro do Picasso lá na Previdência que pode ser utilizado para cobrir parte do rombo, né? Está lá na Previdência, poderia ajudar muito nesse sentido, né? E aí, é uma coisa interessante também, para falar dessa história do quadro de Picasso, né? Como muitos profissionais não têm essa preocupação. E aí, na ânsia de ser o primeiro a dar a notícia, né, daquilo ali no momento que está acontecendo, comete erros terríveis. E agora, com a internet, então, o negócio ampliou-se sem precedentes, né, a forma como nós somos informados hoje de coisas que, daqui a um segundo, descobrimos que não procedem. Né? Nós tivemos o exemplo aqui em Fortaleza daquela greve que causou pânico na cidade e de como muitos veículos de comunicação se comportaram naquele momento. Teve um artista plástico também falso que deu uma declaração, não sei se vocês lembram também, numa época para o Diário do Nordeste, foi manchete de capa do jornal, um caderno inteiro com ele, no dia seguinte o cara disse que era mentira, só para constranger realmente e confirmar,
né, que o pessoal não deu nem um Google direito. E o caso mais recente é o do Ciro Gomes, né? Se foi um tapa, se foi um cumprimento. Sim. Mas no caso do Ciro Gomes, a gente aposta logo que tenha sido um tapa, né? Mas e também e mais uma vez deram, né? Eu estava isso já tarde, já estava no debate se tinha tido edição ou não. Eu estava acompanhando a CBN Povo aqui e o âncora lá do debate chegou a ponto de narrar a notícia, né, como verdadeira. Como verdadeira. Já tendo saído a disputa de mentido. Aconteceu. Então, é preciso, portanto, ter também acesso a debates, né? Saber o que é que esses indivíduos eles estão pensando aí na intervenção da vida em sociedade. E, claro, né, é necessário também que exista conhecimento acerca da política. Não existe participação se as pessoas não tomarem conhecimento do que ocorre no campo da política. Não tem como participar, como é que, por exemplo, eu vou convidá-los para participar de um debate acerca desse documentário, se vocês nem sequer assistiram ao documentário. Como é que se dá essa participação? Então é necessário que exista informação para que as pessoas possam participar. Eu só falo daquilo que eu conheço. Então, nesse sentido, é que o Wilson Gomes diz assim, tudo isso depende da comunicação. Então, se nós não tivermos informação que nos permita saber quais são os vários olhares sobre o mesmo fenômeno, se nós não tivermos acesso aos debates, se nós não tivermos um canal de comunicação com os nossos representantes, nós não temos como falar em democracia. E aí a internet foi apontada nos anos 80 e 90 como o Messias, né? Porque a gente procura quem vai salvar a pátria, quem vai salvar a democracia. E aí passaram-se os anos 80, 90, 2000, 2010, 2018, nós continuamos com os mesmos problemas. E aí os estudiosos passaram a ser mais cautelosos, né, em relação a essa análise que eles fazem sobre o potencial da internet. Porque no final das contas, a que conclusão nós chegamos? Você tem espaços virtuais que poderiam ser plurais, mas quando as pessoas buscam informação acerca do campo político, elas vão nos principais meios, que são sósias digitais. Assim, mudaram somente a plataforma. Aí eu pergunto para os meus alunos, mas onde foi que você viu isso? Não, no Estadão. Não, na Folha de São Paulo. Professor, eu pesquisei na internet, eu fui pesquisar na internet. Eu disse, mas onde é que você viu isso aí? Eu vi no Estadão, eu vi na Folha de São Paulo, eu vi no UOL, eu vi no G1. Então, e tem também a força dos algoritmos, né? Porque aí... É um problema sério que nós temos hoje. Entra a Rainha Pecúnia de novo, né? Exatamente. Com a Rainha Pecúnia na internet, o cara impulsiona lá no Facebook. E o Zuckerberg vem em pacotes. Ele vem em pacotes de público. E aí, mais uma vez, e pior do que a televisão, porque nesse caso nem o controle remoto a gente tem. Exatamente. Eu acho que é uma outra discussão que a gente vai ter que começar a fazer muito seriamente, essa utilização de redes sociais, né? Porque estava todo mundo achando muito lindo, né? Vamos publicar aí o nosso cotidiano. É excelente, né? Principalmente para quem tinha que fazer pesquisa e pagar caro para fazer pesquisa, e agora está tudo disponível, a gente dá informação de graça, está tudo disponível nas mídias sociais, e aí alguns indivíduos, obviamente, se utilizando disso para garantir o sucesso nos períodos eleitorais. Então, é outra discussão que a gente vai ter que começar a fazer. Assim, qual é a utilização que as pessoas estão fazendo das mídias sociais para garantir a permanência no poder. E foi definidor de uma eleição recentemente, né? Se a gente tinha, até 2014, na eleição presidencial do Brasil, aquele debate já concentrado, né? E aí a divisão social impulsionada pela internet, nos Estados Unidos nós tivemos um up na campanha do Trump a partir dessas informações. E o pessoal também que está mandando aí o vídeo para a Globo, podem ter certeza, ali está um grande banco de dados sobre as pessoas no Brasil sendo construídas para serem usadas nas campanhas eleitorais. Porque aquilo, quando você assina lá, concordo com tudo, e faz aquele cadastro, não é nem tanto o vídeo, é o cadastro, é o seu perfil ali. O seu perfil vai ser vendido aí para os candidatos. Pois é, algo que antes era necessário pagar, né, um instituto de pesquisa para obter, que era essa informação acerca do perfil do eleitorado, né, o que é que o eleitorado quer escutar,
Essas coisas que são utilizadas em campanhas eleitorais, nas campanhas tradicionais, elas dependiam de um feeling muito aguçado, né, dos candidatos, então era no contato com o eleitor que eles descobriam como deveriam formular um discurso que agradasse. Hoje se faz muito mais facilmente, né, porque você tem aí as redes sociais, aí você tem, né, a Rede Globo fazendo essa pesquisa para saber o que as pessoas querem escutar do próximo candidato a presidente da República, então eles vão montar um discurso bem certinho para dizer exatamente aquilo que o eleitor está esperando, né, do candidato. Então, Rafael, acreditando, né, que as redes sociais poderiam salvar, resolver os nossos inconvenientes democráticos, muitos autores escreveram, produziram muitos livros aí sobre o potencial da internet. Hoje há uma visão mais realista do fenômeno, né? Então, assim, há uma concentração muito grande, e aí tem o controle também dos provedores, no caso da internet, e há uma concentração muito grande dessa mídia tradicional, inclusive com propriedade cruzada de meios de comunicação, né? A nossa legislação é extremamente permissiva em tudo, né? Extremamente casuística, é extremamente personalista. Então, você tem um controle muito grande dessa mídia tradicional e você tem um controle muito grande também hoje do que é produzido na internet, eliminando, portanto, essa possibilidade eficaz de um debate plural. Então, na realidade, eu acho que cada vez mais se acentua, né, a necessidade de um jornalismo que consiga compreender essas dificuldades e que possa oferecer para a sociedade, pelo menos, essa possibilidade de pensar de maneira plural o que o jornalismo está pautando, o que ele está colocando como importante para ser discutido pelas pessoas. Muito bem. Temos aqui o Souza Júnior inscrito. Quem quiser também comentar o filme, a gente debater junto aqui a história, pode também se inscrever. Marlon também inscrito. Bem, todo o documentário que eu assisti, ele traz elementos importantes para a reflexão da gente. E eu concordo com tudo que foi dito pela professora e pelo Rafael até agora. Mas eu penso que a gente deve avançar nesse debate sobre qual é a saída, qual é o caminho que nós, como movimento social, como jornalistas, comprometidos com a mudança da sociedade e com os interesses populares, deve seguir. E aí eu quero colocar a seguinte questão que me parece pouco abordada pelo documentário e ainda não foi, vamos dizer assim, suficientemente levantada aqui. De um lado, nós temos uma empresa que é consenso entre nós, que é hegemônica, conservadora, né, e eu acrescento, golpista. Não é por acaso que o Paulo Henrique Amorim deu a alcunha dessa empresa como o PIG, Partido da Imprensa Golpista. O termo, inclusive, foi muito utilizado durante o tempo e hoje um pouco vejo, né? Parece que a pessoa esqueceu ou mudou de opinião. E por falar em opinião, essa primeira questão, que é dessa imprensa, que a gente reconhece como hegemônica, ela tem uma narrativa, teve e contém uma narrativa que, na minha opinião, justifica essa expressão do PIG. Embora alguns jornalistas discordem, com o argumento, por exemplo, de que a imprensa, o papel dela diante de qualquer governo é ser oposição e outros argumentos que eu acho que são falaciosos, porque os fatos demonstram o contrário. E aí eu quero citar 2 episódios que justificam essa expressão do PIG. Primeiro, o que a imprensa chamou na época de impeachment por conta das pedaladas da Dilma. E toda a grande imprensa, inclusive a Record, que o Paulo Henrique trabalha, sustentou essa narrativa, que era um impeachment por conta das pedaladas. Em nenhum momento, apesar de opiniões de grandes juristas, né, milhares de assinaturas, inclusive da imprensa internacional dizer o contrário, que ali era um golpe midiático, jurídico e parlamentar, a imprensa em nenhum momento sequer polemizou sobre esse assunto. A opinião era uma só. O segundo episódio agora é do Lula. O que é que diz toda essa grande imprensa? Lula foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Não importa que milhares de
de juristas novamente, que a imprensa internacional, manifestações no mundo inteiro, e no Brasil digo o contrário, né? Que ele foi preso sem prova. Essa única expressão, nenhum órgão da grande imprensa coloca. Então, além de ser hegemônica, ela é unitária, ela é monopolista, ela tem um discurso único, partidário. E isso eu acho que precisa ser aprofundado. Por outro lado, a segunda questão que eu acho que também passou ao lado, e vamos dizer assim, uma grave omissão que eu acho dos movimentos sociais é não compreender a importância da imprensa alternativa, que se situa entre a comunicação pública que o Rafael colocou aqui, que deveria ser um terço, não é nem alguns milésimos, sei lá, de percentual. Nem a comunicação estatal, que avançou um pouquinho com a criação da EBC no governo Lula, né, ela também não joga papel nenhum na comunicação pública. Ou seja, a hegemonia também vamos dizer assim, é avassaladora, né, em termos desse PIB. E aí, qual é a grave omissão? Há um esforço de muitos jornalistas, de ativistas sociais no Brasil inteiro, de se construir uma imprensa alternativa. Mas, com exceção, talvez, de uma forma mais, vamos dizer assim, consolidada, a TVT e as duas FMs, que fazem parte da Rede Brasil Atual, lá em São Paulo, que tem a sustentação principalmente dos sindicatos metalúrgicos do ABC e dos sindicatos bancários de São Paulo, além de várias outras entidades, com essa exceção, no Brasil inteiro, que a gente vê que todas as iniciativas no campo da comunicação alternativa, popular, têm muita dificuldade de se manter. E aí eu cito diversas, né? Eu pego dois exemplos nacionais, Carta Capital, que inclusive o Nino Carta estava lá, né? É um dos que participam, e a Central de Mídia Alternativa Barão de Itararé, né? Que dá para fechar as portas por falta de recursos, né? Aqui não precisa falar, está aqui ao nosso lado o Daniel Pio Bezerra, que a gente acompanha o fabuloso trabalho dele de cobertura dos eventos, mas tem dificuldades. Eu faço parte do movimento Democracia Participativa, que mantém no ar há mais de 2 anos o programa Democracia no Ar, entende? Mas nós sabemos a dificuldade, todo mês eu tenho que tirar dinheiro do bolso para poder cobrir as despesas. Somente 5 sindicatos contribuem, né? E o escritório de Inocêncio Choro. São 6 entidades apenas, e cerca de 30 pessoas que contribuem com 50, 100, etc. E vai mantendo, mas por deficiência. E assim acontece no Brasil todo. E eu entendo que se o movimento sindical e o movimento social se unissem para construir uma imprensa alternativa, entende? Nós teríamos uma situação um pouco diferente do ponto de vista da comunicação e até da mobilização social. Entende? E essa é uma forma organizada de a gente trazer jornalistas, de produzir, fazer reportagem, etc. Eu cito o caso da FETANS também, que com suas próprias forças também toma uma iniciativa muito importante nesse campo, né? Mas não há, vamos dizer, um esforço unitário. Não há uma discussão desenvolvendo esforço nisso aí. Com essa crise do imposto sindical, já para encerrar, a primeira medida que foi feita em muitos sindicatos foi cortar investimento na comunicação, porque eu me recuso a chamar isso de despesa. É investimento absolutamente necessário de todo sindicato, de toda entidade popular. E é um crime contra a comunicação, contra as ideias, contra a liberdade de expressão, você cortar despesas nesse campo, quando deve fazer justamente o contrário. Quero começar a minha colocação a partir do que aconteceu no final do semestre de 2017 e início de 2018, que é a mudança do padrão de transmissão no Brasil, que é do analógico para o digital, né? Que isso não foi feito com o debate público, que isso não foi feito com a participação ampla de estudantes e profissionais e produtores de conteúdo no Brasil. E, infelizmente, eu tive, em meio a uma situação com alunos, de fazer uma crítica e determinado grupo de alunos esbravejando, né, sem ao menos analisar a contextualização da crítica, dizendo: você está reclamando de algo que é de graça.
de algo que não tem custo. E porque essa foi a ideia que foi passada, né? A mudança é para o melhor, é para o desenvolvimento. E aí eu simplesmente indaguei, tudo bem, é de graça, é sem custo, mas o receptor, por mais simples que seja, ele é de material plástico. Esse plástico tem um custo. E esse custo está sendo pago pelo governo. E quem mantém esse governo somos nós. Então não é de graça. Não é simplesmente o desenvolvimento que está havendo. E a questão do documentário deixa muito claro que, mais do que nunca, a necessidade de uma melhoria da comunicação é responsabilidade do profissional jornalista. A gente não pode mais perder tempo num debate pela democratização da comunicação quando quem domina esse negócio são empresários. Então, como é que eu vou democratizar uma propriedade que não é de responsabilidade minha? A concessão é pública, mas o modelo é privado. Como é que a gente vai democratizar uma distribuição de publicidade institucional se isso é regulamentado em meio a contratos e concessões que é de interesse privado? Então, perde-se muito tempo em fazendo, como coloca, uma circulação circular, né, uma redundância de um debate que já está posto e que eu acho que perdeu até mesmo força de 5 anos para cá, porque se percebeu que se bate, grita e não se consegue, de fato, fomentar uma alternativa. E aí vem um golpe mais duro, que é justamente essa mudança das grades curriculares no país, do curso de comunicação, tanto publicidade quanto jornalismo, e enviesar a coisa para o técnico, para o digital. Hoje se fala de jornalismo e comunicação e gestão, não se fala mais de comunicação social. Então, cada vez mais as pessoas estão sendo forjadas a estarem na frente de um computador, a aprenderem a manipular algoritmos, a aprenderem a adotar estratégias de guerrilhas de marketing, e a informação que está na rua, as contradições e as realidades, as diversas realidades, elas estão sendo inviabilizadas. Essa proposta que a Globo coloca, que a gente sabe que é uma forma de captar dados para uma determinada candidatura, é uma estratégia muito simples, mas que ao mesmo tempo as pessoas sem informação, elas se deixam levar por isso. Por quê? Elas querem aparecer. A gente quer aparecer, a gente quer ter o protagonismo. Então a gente fala muito na democratização, quando na verdade eu acho que a gente deveria estar pensando em um modelo contra-hegemônico de formação. Porque fala-se muito em mídia contra-hegemônica. Mas quem é que está fazendo essa mídia contra-hegemônica? Está entendendo? Hoje aqui poderia estar lotado de estudantes e profissionais da comunicação. Não está. Por quê? Porque as pessoas ainda não adotaram para si a necessidade de uma relação sindical e de uma relação social que de fato construa e fomente essa formação contra-hegemônica. A base de todo e qualquer desenvolvimento, independente de que área for, é a educação. Então, não dá para a gente acreditar nesse modelo burguês de universidade, tanto na universidade pública, federal, estadual, muito pior nas universidades privadas, que estão se multiplicando aí. Faculdade agora está se tornando universidade. Então, você tem um universo de universidades, mas ao mesmo tempo você tem um universo de pobrezas, de formação e de relação. Então, essa a minha colocação. A gente está muitos grupos de WhatsApp e o pessoal acha que os debates têm que ser todos virtuais. Daqui a pouco vai ter um cinema virtual também, a gente vai pegar da grande tela. Mas enfim, não sei como é que vai ser isso. Eu estava acompanhando um pouco as reflexões que as pessoas fazem geralmente nos grupos de jornalistas, lembrando um pouco a partir dessa fala do Marley. E eu percebo que tem muita gente muito preocupada em como é que agrada, né, o selecionador do RH da empresa. Né? Foi um debate assim, que eu fiquei muito triste. A pessoa dizendo que ela tinha que se autocensurar até no grupo de jornalista para fazer crítica dos meios de comunicação lá, porque se ela fizesse crítica dos meios de comunicação lá, alguém de RH ou alguém que trabalha no veículo ia saber e ela não ia ser contratada depois. Então, à medida em que a gente está vendo aí essa precarização muito maior e a diminuição de vagas no jornalismo, eu vejo as pessoas se submetendo a situações que eu não tinha precedente, não tinha visto ainda, porque a gente sabe que as pessoas se submetem muito.
né? E a prova, o documentário coloca muito que às vezes o funcionário, né, o jornalista é mais real que o rei, né? Distorce ou acaba se autocensurando muito mais do que a política editorial da empresa tem como premissa. Então, essa discussão que teve no WhatsApp, eu não me meti na discussão, porque, obviamente, se tornar um debate muito longo, naquele momento, e no meu trabalho, às vezes, não dá muito tempo. Mas, na boa parte do tempo que a gente tenta iniciar uma discussão desse tipo, as pessoas realmente acham que é só um campo polarizado querendo realmente debater de uma forma... porque a gente acha que ideologicamente o mundo tem que ser daquela forma. E na verdade não é nem debate ideológico, é debate realmente de valorização profissional, é debate corporativo. É muito menos do que debate ideológico. A gente, de fato, fazendo debate ideológico, estava discutindo outras coisas. Está discutindo aqui o quão melhorar que a gente pode aqui a partir do que tem cenário de imprensa burguesa, da democracia burguesa que é a que a gente vive. Então, só para registrar um pouco isso, e também lembrar que a gente vai, a partir de agora, com o retorno do Cine Josse, tentar percorrer alguns cinemas da cidade. Então a gente está com essa primeira exibição aqui do Mercado de Notícias. Então a gente tem a possibilidade de já com outros filmes, inclusive filmes que estejam em cartaz no cinema atualmente, que tem uma sessão gratuita para jornalistas. Essa é a proposta que a gente está tentando fazer. A gente iniciou com esse filme, mas também com filmes que estejam em cartaz em algum cinema da cidade. A gente abriu uma sessão especial para os jornalistas, só que por conta de estar dentro dos horários do filme, a gente vai ter um pouquinho menos de tempo de debate. A gente está tendo mais um pouquinho, vai ter um pouco mais de 1 hora. Carla. Eu quero concordar com tudo que vocês apresentaram aqui. Acho que tem esse problema muito sério, né, de um campo que os jornalistas eles se leem e reproduzem aquilo que foi dito pelo primeiro. Então, isso aí está denunciado no livro do Pierre Bourdieu. Inclusive, depois ele teve que pedir desculpa pelo que ele escreveu, né? Escreveu não, porque na verdade o livro é fruto de uma conferência. Foi uma palestra que ele fez e depois ele teve que dizer que pintou com cores muito fortes, porque não agradou muito o campo jornalístico, se sentiu assim, muito ofendido pelas palavras do Pierre Bourdieu. Mas a realidade, a lógica é essa, né? As pessoas passam a dizer, elas leem alguma coisa em alguém e passam a acreditar que aquilo ali tem que ser reproduzido indefinidamente. Então é um problema muito sério, né? Porque aí você tem uma única coisa dita por todos os meios de comunicação, né? Esse único discurso. Então é algo que realmente não possibilita o debate. Outra questão é a formação. Né? Nós temos uma lógica de formação hoje no ensino universitário que se deve muito, e isso é muito positivo, à ampliação do ensino universitário. Né? As pessoas estão entrando com uma lógica de abreviar a formação tem que ser cada vez mais rápida e mais técnica. E isso é o gosto do consumidor. Né? O consumidor tem solicitado esse serviço. E aí, obviamente, que as empresas elas também trabalham com essa lógica de oferecer o que o público está demandando. Mas eu acredito também que existam espaços para construir uma outra lógica, porque passa muito pela formação do profissional. Né? Eu vejo que o Rafael, por exemplo, saiu de uma universidade privada e conseguiu, né, fazer esse discurso, e como ele, outros também conseguem fazer esse debate. Eu tenho vários ex-alunos que hoje estão nos meios de comunicação e fazendo uma diferença, né, buscando construir essa lógica da pluralidade, trabalhando em produção. Então, é a formação também que ajuda a enriquecer, né, a forma como as pessoas entendem a realidade e mostram essa realidade para um consumidor. Você fala de um problema muito sério, que é assim, a maneira como nós nos posicionamos diante dos meios de comunicação. Porque nós não nos sentimos consumidores. E aí qualquer coisa que nos oferecem, parece que está ótimo, está valendo a pena. Então eu acho que cabe também essa educação. Talvez, Rafael, e aí fica uma sugestão, vocês possam fazer um trabalho nas próximas atividades de divulgação mesmo nas universidades, nas faculdades, né, para que as pessoas possam participar. Eu tenho certeza que
a minha turma de quase 150 alunos de primeiro semestre de comunicação estaria aqui hoje, se tivesse, quase 150, quase 150, deve ter muita gente interessada na comunicação, né? Então, é uma sugestão que fica, né, para que vocês façam essa divulgação, para contar aí com a presença, porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa que tem que conhecer essas coisas e tem que escutar isso que vocês estão dizendo, né? Tem que aprender com vocês como é que tem que se posicionar na atividade profissional. Porque eu acho que falta muito isso também. Assim, muitos não têm a formação para garantir que haja essa pluralidade no discurso. Não é nem má vontade, não é nem... Eu acho que é a falta de formação mesmo. Assim, muitas vezes... Oportunidade, né, de ter esse tipo de debate, esse tipo de coisa. Exatamente. Assim, muitos jornalistas me ligam e ficam me ligando para saber minha opinião sobre as coisas. Eu digo assim, olha, a opinião que eu estou lhe dando é uma forma de interpretar uma realidade que está ligada à minha formação, né, que está ligada ao universo em que eu vivo. Eu acho que você deveria escutar outras pessoas. Mas assim, mas quem, professor? Não sabe nem para quem, a quem que vai recorrer? Isso é uma ausência de formação. Né? Quem é que eu procuro? Me diga aí, me dê uma indicação, me diga... Então, precisa saber disso, né? Precisa saber que a verdade não existe. Não tem a verdade. Tem formas diferentes de olhar aquela realidade. E aí você vai escutar pessoas que vão dizer coisas que lhe desagradam. Mas o importante não é o que você quer ouvir. Né? O importante é o debate que você tem que provocar nas pessoas. Né? E o debate só é possível quando você tem informação plural. Do contrário, não existe debate. O que a gente tem é monólogo e as pessoas simplesmente vão incorporando, né, as verdades ditas pela imprensa, por essa imprensa que tem hegemonia da informação no país. Eu acompanhei uma boa parte ontem, até a madrugada, do ataque norte-americano, britânico e francês lá em Damasco. E acompanhei pela Globo. Então eles maciçamente colocaram as imagens, repetidamente. Primeiro a informação chegou no Twitter, né? O mais rápido que chegou foi no Twitter. Boa parte da informação, as grandes emissoras estavam tirando do Twitter. Porque então, o falou primeiro lá, não? Falou lá. Então eles colocaram primeiro lá. Então as imagens, inclusive do suposto bombardeio, né, veio do Twitter. Então, lá pela altura, o Heraldo Pereira, que estava narrando, narrava as imagens, como se o ataque está bem sucedido, tá? Os aviões saíram das bases americanas e estão bombardeando. E lá pela tanta ele disse que, olha aí novamente um avião atacando. Cometeram um erro porque tinha um especialista em guerra. E o especialista na hora disse, isso aí não é um ataque. Isso aí não é um bombardeio. Isso aí são as defesas antiaéreas sírias respondendo a um suposto ataque. Tá? Aí quebrou completamente aquilo que eles querem vender. Tá? Que o ataque é bem sucedido, que a Síria não tem defesa. Aí eu fico imaginando isso, porque não tem um pouco de questionamento, de fazer a crítica, até que ponto, professora, a mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade nesse atual cenário. De um processo eleitoral nos Estados Unidos, e aí há uma denúncia, né, de um presidente que teria um candidato à reeleição que teria se envolvido com um adolescente, muito parecido com o caso do Bill Clinton, né, e a Mônica Lewinsky. E aí o candidato, para desviar a atenção, inventa uma guerra. Inventa uma guerra porque nos Estados Unidos um presidente que não faz guerra passa a ideia de que ele não está trabalhando. E aí eles constroem toda a narrativa da campanha eleitoral em torno dessa guerra. A guerra não existe.
Mas o jornalismo trata como se realmente aquilo ali estivesse acontecendo. Foi uma guerra criada no estúdio hollywoodiano. Então, é essa coisa do jornalista repetir coisas que simplesmente não procedem. E aí, quando você tem um especialista, quando você tem alguém que consegue, né, fazer uma leitura diferente daquilo ali, aí você dá a possibilidade do telespectador ficar mais alerta, né? E eu volto a repetir, tem essa questão da linha editorial, tem essa questão da empresa com os seus interesses econômicos, políticos, sociais, religiosos, tem tudo isso. Mas tem também um profissional que muitas vezes não tem a formação adequada para trabalhar essas questões. Eu acho que é nisso que a gente tem que insistir. É dar ao profissional essa competência para olhar uma coisa a partir de várias possibilidades. Nós aprendemos a pensar de maneira binária, porque a sociedade nos ensina a pensar de maneira binária, e esse indivíduo vai para a faculdade e ele sai pensando de maneira binária. O que no máximo ele oferece para o seu público é uma visão maniqueísta do mundo. Então, como é que você vai gerar o debate? Como é que você contribui? E hoje, olha, não dá para falar de democracia sem comunicação. Não tem como exigir que as pessoas participem, exigir que as pessoas deem um voto mais consciente, se não for a partir dessa exposição a informações mais qualificadas do ponto de vista da pluralidade. Então, é um profissional de comunicação que tem que atentar para isso. Então, nós temos que insistir nessa formação. Sabe? Eu acho que o caminho tem que ser esse aí. É trabalhar as pessoas, esses profissionais, para que cada vez mais eles ampliem o olhar que eles têm sobre o mundo, né? Saiam daquela visão de pensar a partir de ideias prontas e comecem a olhar o mundo de maneira mais plural. E para oferecer isso para as audiências, né? Para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte. Assim, espaços a gente até tem para fazer isso. O que não tem é profissional qualificado. Então, assim, com todo perdão, porque estou falando aqui, eu não sou nem do meio, mas estou falando para uma plateia de pessoas da comunicação, com todo perdão, mas a formação é deficitária. São pessoas que não entendem. Eu fui convidada uma vez, só para dar um exemplo aqui para vocês, eu fui convidada uma vez para participar do programa em que eu teria a oportunidade, por exemplo, desculpa, estou saindo muito do canto, né? E que eu teria a oportunidade era para falar sobre segundo turno. Que eu teria a oportunidade e o espaço me permitiria fazer isso. Não tinha nenhum censor ali me cortando, não. Não tinha um dono da empresa dizendo até onde eu podia falar, não. Poderia esclarecer as pessoas? Teria a oportunidade de esclarecer para que serve um segundo turno? Né? Como é que as pessoas devem entender o voto como um elemento importante da democracia? E aí o jornalista me pergunta assim, professora, qual é o horário da votação? Qual é o horário que as pessoas vão votar? E que precisava me levar para um estúdio para perguntar sobre o horário da votação. Aí eu também dei uma resposta bem desaforada, né? Eu disse, rapaz, eu não sei não, eu costumo ir cedo para não pegar fila. Porque eu ia responder o quê? Pelo amor de Deus. E eu estou contando um caso, mas são vários, assim, porque o pessoal liga muito para mim, porque acha que eu ofereço uma visão de mundo, né? Eu ofereço uma visão de mundo. Então, assim, teria a oportunidade de escutar outras pessoas. Mas a formação não permite isso. Então, eu acho que a gente tem que insistir nesse caminho, assim, de garantir realmente profissionais que estejam mais... Do mesmo jeito que eu sou professora da iniciativa privada. E não tem ninguém na minha sala de aula dizendo assim, não falo de luta de classe, não. Eu falo, inclusive, do que eu vivo. Eu falo, inclusive, da minha relação com a empresa onde eu trabalho. Então, eu acho que você tem que ter essa autonomia, tem que ter esse discernimento. Né? Tudo isso passa por essas discussões, né? Por esses debates. Então, assim, na próxima vez, vão lá na faculdade, né? Pode até fazer uma parceria com as faculdades, porque isso é atividade complementar. Né? Então, tem que trazer mesmo os estudantes para esses debates. Boa. Bem, queria justificar, a Carla trouxe no começo, esqueci de fazer isso no começo também, a Samira, nossa presidente, também participaria do debate, está com conjuntivite e também estava com febre de ontem para hoje, então não pôde estar aqui conosco, deu uma piorada, então justificando a ausência dela. E vou justificar também, terminando, né, esse debate, já agradecendo a Carla Michele
por ter cedido aí a manhã de sábado dela. A gente podia estar todo mundo na praia, estamos aqui discutindo jornalismo, né, e aprofundando um pouco mais os conceitos da nossa profissão e também daquilo que a gente defende para ela. Então agradeço muito a Carla mais uma vez atender o nosso convite e estar aqui conosco debatendo. E vou terminar com as palavras da Samira, que já começa a ser citada, quando começa a citar tá velha, né? Mas a Samira sempre diz nos debates que esse jornalismo que a galera debateu aqui no documentário, que a gente está debatendo aqui, que deixa de lado o interesse público e muitas vezes as necessidades do público, né? Como, por exemplo, o caso da reforma da Previdência, que inclusive a UERJ, como manchetômetro, que já é um desdobramento do estudo do Mauro Porto, né? Que faz análise aí do positivo, negativo e neutro, chegou à conclusão que 90% do Jornal Nacional, 84% da Folha, 87% do Estadão fez uma cobertura pró-reforma. Então a gente está vendo que é interesse colocado. Então a Samira diz que não deixa uma cadeira vazia, não é para o debate da Globo não, é porque é muito pesada para tirar. Mas a Samira sempre diz que esse debate que a grande mídia faz sobre as grandes temáticas sociais, atendendo aos seus interesses e deixando de lado os interesses do povo, do público, é a negação do jornalismo. Porque o que o jornalismo, na verdade, que o pessoal tentou defender também um pouco aqui, uma variedade de visões aí, e alguns posicionamentos que reforçam também o posicionamento das empresas, mas, na essência, o jornalismo deveria ser, né? Alguém até falou isso, que a gente tem que buscar o jornalismo, não chegamos lá ainda não. Alguém falou isso aí, não sei se foi o Bob que falou, mas alguém falou isso. A gente tem que buscar o jornalismo. O jornalismo deveria ser isso que a Carla acabou de descrever em linhas gerais, né? Uma busca desses interesses colocados na esfera pública, e na hora de mediar o debate, tem que mediar pela maioria. E a maioria é realmente aquele que depende realmente de uma previdência pública no interior do Ceará para sobreviver, por exemplo, citando aí, reforçando o exemplo da reforma da Previdência. Então, agradeço muito quem também disponibilizou o seu tempo e veio participar do debate conosco, assistiu aqui o filme, algumas pessoas já saíram, e dizer que a gente vai tentar, sim, fazer uma panfletagem mais massiva, uma divulgação mais massiva, sobretudo nas universidades, tentar atrair mais esse público para esses debates. É uma dificuldade realmente operacional também, que a gente acaba tendo quando o programa evento. Tentamos fazer a divulgação na última semana pela internet, para não perder a efeméride do Dia do Jornalista. Mas é isso. Agradecer a vocês, agradecer a Carla.